No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como escolher acessórios de banho, papeleira, cabideiro, toalheiro. Vamos lá? São muitas as dúvidas, né, na hora de escolher os acessórios de banho para o lavabo e para o banheiro do apartamento ou da nossa casa. Eu tenho algumas dicas que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje e vou também desmistificar um pouquinho de que todos os metais de um banheiro precisam ter exatamente a mesma cor, ensinando para vocês algumas formas de como misturar preto com cromado ou dourado com preto. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês é que é muito importante que a escolha do acessório de banho tenha a mesma linguagem, o mesmo design das outras coisas que você escolheu para o seu banheiro. Por exemplo, se a sua torneira é uma torneira quadradinha, né, que tem acabamentos mais retos, é legal você escolher os acessórios de banho nesse mesmo design mais reto e não escolher acessórios que são redondos ou que são mais orgânicos, certo? Então, essa é a primeira dica que eu tenho para te dar. Na hora de escolher o acessório de banho, escolha dentro do mesmo design que você usou para os acessórios, torneira, chuveiro, cuba, vaso sanitário. E aí a gente também volta lá para o início, né? Antes de escolher os acessórios sanitários, a hora que você for escolher os seus metais, a sua torneira, o seu chuveiro, o seu vaso sanitário, é muito importante que você já pense nesse contexto como um todo. Ah, se eu gosto mais dos cabideiros quadrados, se eu quero colocar uma saboneteira mais arredondada, tudo isso é legal que componha bem desde o início com o seu raciocínio ali para você escolher tudo dentro do seu banheiro no mesmo estilo. Aqui no meu apartamento, por exemplo, eu usei uma cuba redonda na área do lavabo e usei também uma torneira, né, um monocomando que tem uma bolinha para fazer o acabamento. Essa torneira, ela mescla preto com dourado e ela é exatamente o ponto de partida que eu usei para misturar preto e dourado no meu ambiente. Então, como ela já tem preto e dourado, eu usei o preto nos acessórios e o dourado na luminária, em outras coisinhas decorativas que ainda vão chegar, que eu também vou trazer nessa linha de dourado. Então, quando a gente fala em misturar cores, é muito importante que isso tenha um contexto. Ou seja, eu tenho aqui um elemento que é a torneira, que mescla preto e dourado, e com isso eu consigo ir trazendo preto e dourado em várias situações no meu banheiro. Para os acessórios de banho aqui, eu preferi em tom de preto porque eles iriam contrastar melhor, né? Iam se destacar mais com a parede. E como eu escolhi esses acessórios da Zen Design, eu queria realmente que eles fossem vistos, né? Que eles ficassem visíveis. E se eu colocasse no dourado, ele ia contrastar menos e aí ia ficar mais apagadinho com relação à cor da parede. Outro ponto também, em todos os banheiros do meu apartamento, eu usei um cabideiro, que é o cabideiro Bi da Zen Design, quadradinho. Aqui no lavabo é o único ambiente onde eu troquei por esse que é um ganchinho. Por quê? Por dois motivos. Primeiro deles, por uma questão de design. O outro, como ele tinha um quadrado muito marcado e nada aqui nesse ambiente é quadrado, as coisas são mais arredondadas, o cabide, como ele tem essa voltinha, né, ele acaba ficando mais equilibrado com relação ao design das outras peças que eu escolhi. E eu também escolhi esse cabideiro em formato de J, de ganchinho, porque a toalha que eu uso aqui no lavabo não é uma toalha de rosto, é só uma toalha de mãos e, consequentemente, ela é menorzinha. Se eu usasse o mesmo cabideiro lá dos outros ambientes, para uma toalha muito pequenininha, ia acabar ficando um pouco desproporcional. Então, também é legal você pensar um pouquinho no que você vai usar nesse ambiente para que a escolha dos acessórios de banho seja proporcional ao que você vai usar de acessório. Por exemplo, se você tiver uma toalha muito grande e um cabide muito pequenininho, também fica estranho, fica até ruim para você encaixar, né, essa toalha ali no dia a dia, tá? Então, o tamanho das peças também é algo importante de você considerar. Agora eu quero falar um pouquinho sobre como você deve misturar as cores. Lembra que eu te falei que aqui no meu lavabo eu usei esse mix de preto com dourado e que o ponto-chave foi a torneira? Se você não tiver uma torneira como essa, que é uma torneira mais diferente, você também pode usar essa mesma regra para fazer o mix de cores no seu banheiro.
Nesse banheiro aqui, por exemplo, desse nosso cliente, o que que eu fiz? Eu usei um box espelhado para esconder os registros de chuveiro e o chuveiro que estão lá dentro e são na cor prata. E aí trouxe tanto para a estrutura desse box a cor preta, como para os acessórios e para as coisas que estão fora do chuveiro na cor preta. Essa é uma ótima alternativa para você também dar uma economizada, porque afinal, os metais em tom de preto geralmente costumam ter um preço mais elevado do que na cor prata, né? E você separa as duas coisas sem que elas fiquem visualmente misturadas. Imagina que esse box que eu usei, ele é um box espelhado, mas no seu caso poderia ser um box fumê, poderia ser um box com algum vidro jateado, com algum outro tipo de vidro, um box colorido, dependendo do estilo também do seu projeto, tá? Outra dica para misturar as cores dos acessórios é fazer uma mistura que gere uma composição, que você olhe e você perceba, poxa, essa pessoa misturou os acessórios propositalmente. Como que a gente pode fazer isso? Você pode estabelecer uma cor para os seus metais e outra cor para todos os seus acessórios. No geral, o box eu também encaro como um acessório, então o ideal é que ele siga a mesma cor dos seus acessórios de banho. A Zen Design é uma das marcas que eu mais gosto quando o assunto é acessório de banho. Aliás, Puxador também tem tanta coisa legal dessa marca. Eu vou deixar o link deles, do site deles aqui na descrição e vou deixar também o Instagram para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Eu compro os produtos da Zen na Suíça Revestimentos, que é uma loja que é minha parceira aqui em São Paulo, e tudo, inclusive, dessa parte da minha casa, eu comprei com eles, tá? A Zen tem um grande diferencial que é o design. Eles se preocupam muito em ter esse diferencial do design nessa parte de acessórios de banho. E eles têm produtos disponíveis em várias cores diferentes. Então, tem o cromado tradicional, tem preto, tem dourado, tem cobre, tem vários tons diferentes e aí você consegue escolher a linha que você quer na cor que você gostaria de trazer para o seu banheiro e fica super bonito. Por exemplo, eu morro de vontade de fazer um banheiro em tons de preto e cobre, que eu acho super diferente. Imagina que você poderia escolher os chuveiros e a torneira num tom de preto, até mesmo o vaso sanitário ali num tom de preto, né? E trazer o cobre para os acessórios, comprar a estrutura do box num tom de cobre e todos os acessórios também nesse tom de rosé, né? Ou de cobre para os acessórios de banho. Então esse é o principal segredo, dividir as cores para que você possa ter um sentido, sabe? Para que você possa ter uma regra que estabelece a mistura daquele ambiente. Pensa que é parecido com misturar acessórios. A gente mistura prata e dourado, não mistura? Eu, particularmente, adoro. Eu acho que fica uma mistura muito sofisticada, com mais personalidade. Mas eu não coloco uma pulseira dourada e um colar prata, porque perde um pouco do sentido. O que a gente faz geralmente? Coloca um colar prata e dourado, uma pulseira e os anéis prata e dourados, você mistura em tudo de uma forma mais equilibrada. Assim serve a mesma regra quando a gente vai falar de acessórios de banheiro também. Um outro diferencial que a Zen tem, que eu acho que faz muita diferença, é você também combinar os acessórios menores, a saboneteira, o porta-objetos, o porta-escovas, com os tons que você usou no cabideiro, na papeleira, no toalheiro, tá? Isso eu acho que faz muita diferença. Eu já encomendei, inclusive, vou colocar aqui uma fotinho para vocês da saboneteira que eu encomendei. Lá pro lavabo, encomendei uma que segue esse mesmo conceito do preto com dourado. E se você quiser ver a hora que tiver tudo pronto, já me escreve aqui nos comentários que eu vou adorar compartilhar com vocês. Então, considerando que você já sabe escolher o design dos seus acessórios, você já vai conseguir escolher a sua linha favorita. Considerando que você já sabe se você deve misturar ou manter na mesma cor da sua torneira, você também já sabe escolher as cores do seu metal. Agora tem uma última coisa que é importante, é entender quais são as alturas ideais para a gente pendurar cada coisa, né? Bom, nessa parte eu vou ter que falar a verdade para vocês. Infelizmente não tem uma regra única. Tem algumas medidas padrões que a gente usa. Então a gente usa 65 centímetros para porta-papel higiênico e no geral nós usamos 1,70 m para toalheiros e cabideiros. Essas são as medidas que a gente costuma usar. Mas essas medidas, elas sofrem influência direta de duas coisas. A primeira delas, a altura do usuário. Eu, por exemplo, sou extremamente baixinha. Então, para mim, um cabideiro a 1,70 às vezes acaba ficando alto demais. Mas existem pessoas que são mais altas e o cabideiro a 1,70 é que fica baixo demais. Então, tem uma medida neutra ali, né? Uma zona neutra que a gente usa, mas é sempre preciso
observar a altura do usuário para que isso fique confortável para ele. E tem uma outra questão que a gente usa também para ajustar essa medida e encontrar a medida ideal para cada caso, que é a situação do banheiro. Por exemplo, no meu caso, eu tinha uma tubulação que passava 65 centímetros de altura. Então, eu não podia prender a 65, eu precisava prender um pouquinho mais para baixo. E aí, eu estabeleci a altura de 45 centímetros, que também é uma altura legal, uma altura aceitável para porta-papel higiênico. E eu também sempre tento observar quais são os alinhamentos que esteticamente vão deixar mais bonito aquele acessório de banho. Por exemplo, se o cabideiro a 1,70 for ficar muito próximo de uma altura de rejunte, eu prefiro subir ou descer um pouquinho a altura de instalação dele para que o eixo do toalheiro fique alinhado também com o rejunte daquele banheiro. E aí tem outras interferências, às vezes você pode querer alinhar com um nicho, com uma prateleira que você tem no seu banheiro, né? Enfim, aí cada um vai buscando o alinhamento que vai deixar melhor esteticamente aquele acessório instalado. Então, com relação às alturas, partimos de 65 para porta-papel higiênico e 1,70 para toalheiro, mas sempre lembrando que predominam a essas alturas padrões a altura do usuário, para que fique mais confortável para a altura de cada um, e 2, a altura ali de eixos visuais, possíveis alinhamentos ou ajustes na altura padrão que vão deixar aquele acessório mais inserido no ambiente. Eu vou deixar aqui para vocês o nome dos acessórios e uma fotinho dos itens que eu usei nos meus banheiros, caso vocês queiram também. São todos da Zen Design, que é uma marca que eu adoro. Eu usei alguns puxadores deles aqui no apartamento também. Usei uma alça de porta para demarcar a minha porta de entrada. E aí, quando eu for fazer o tour por cada ambiente, eu vou mostrar esses detalhes para vocês, porque eles são realmente muito especiais. É uma marca que eu gosto muito, eu acho que traz muita personalidade para o banheiro. Quando a gente escolhe os acessórios de uma marca que se preocupa com o design do produto, que se preocupa ali em trazer coisas diferentes, com mais personalidade. E é uma marca também de muita qualidade. A pintura dos acessórios deles tem muita qualidade e eu gosto bastante de usar e indicar para todos os clientes. Se esse vídeo te ajudou, me escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, que toda quarta-feira tem vídeo novo e eu tô recheada de ideias de conteúdos para trazer aqui para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!